Maria da Graça Meneghel nasceu em Santa Rosa, interior do estado do Rio Grande do Sul, em 27 de março de 1963. Seu pai, Luiz Floriano Meneghel, ao saber que o bebê e a mãe corriam risco de vida durante o parto, prometeu dar-lhe um nome em homenagem a Nossa Senhora das Graças, se tudo terminasse bem. Entretanto, a pequena Maria da Graça viria a ser conhecida pelo apelido de Xuxa, atribuído pelo irmão Vladimir. Em 1988, ela conseguiu judicialmente incorporar o apelido a seu nome de batismo. Xuxa é descendente de italianos da localidade de Imer, província autônoma de Trento. Seu bisavô imigrou para o Brasil no fim do século XIX. Em 2013, teve sua nacionalidade italiana reconhecida. Xuxa também é descendente de polonês, alemães e suíços. A mãe da apresentadora, Alda Flores da Rocha Meneghel, era portadora do mal de Parkinson e diabetes mellitus. Na sua infância, em sua cidade natal, aos 7 anos, toda sua família mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde viveu no bairro de Bento Ribeiro, subúrbio da capital fluminense. Iniciando então a sua carreira, em 1979, Xuxa começou a carreira como modelo, aos 16 anos, sendo que em abril de 1980 já estampava a capa de uma das principais revistas do país na época, a Carinho. Naquele ano, Xuxa chegou a sair na capa mais de 80 revistas. Em dezembro de 1982, pousou nua para a revista Playboy, ensaio o qual foi reeditado pela versão argentina da revista em 1991 sem seu consentimento. Nessa época, foi contratada como modelo da agência Ford Models, a maior do país, e passou a desfilar pelas principais grifes do país, além de realizar trabalhos nos Estados Unidos e Europa. Em 1983, estrelou o filme Amor Estranho Amor, ao lado de Tarcísio Meira, Mauro Mendonça e Vera Fischer, no qual interpretou uma dissimulada prostituta que seduzia e levava para a cama o filho de 12 anos do seu ex-amante. Apesar de se tratar de um trabalho de dramaturgia, o filme causou constrangimento quando ela se tornou apresentadora infantil, e uma falsa lenda de que Xuxa era envolvida com pedofilia levou a processar o Google em 2011. Em 1983, aos 20 anos, Xuxa foi convidada pelo diretor Maurício Sherman para apresentar o Clube da Criança na extinta Rede Manchete. Neste período, Xuxa trabalhava em Nova York durante a semana e retornava ao Rio durante os fins de semana para gravar os programas que ia ao ar na semana seguinte. A agência exigiu que ela fizesse uma escolha entre a carreira de modelo ou de apresentadora. Xuxa escolheu o programa infantil. O formato do programa era considerado inovador, pois foi o primeiro a ter desenhos animados intercalados com brincadeiras e atrações musicais. O desempenho de Xuxa chamou a atenção do diretor Maurício Lúcio, que ofereceu um salário 3 vezes maior que ela apresentar um programa infantil na Rede Globo, a qual foi aceito por ela. Em 30 de junho de 1986 estreava o Show da Xuxa, que era um programa diário com seu nome e que foi exibido por 6,5 anos, de segunda a sábado nas manhãs da emissora. O programa acabou marcando uma geração inteira. Baseado em ideias da apresentadora, diversos quadros e momentos do programa se tornaram um marco e diversos clichês no formato de programas infantis até meados da década de 2000. Com a sua chegada e saídas triunfais por meio de uma nave espacial, o momento em que a apresentadora incentivava as crianças a tomarem o café da manhã. Outros símbolos da época são a marquinha da Xuxa, um beijinho que deixava a marca de batom da apresentadora, e também os aparatos que a apresentadora usava para prender o cabelo, que ganharam o nome de Chuquinhas. Além de divertir, a apresentadora sempre passou mensagens positivas para o público, como os bordões querer, poder e conseguir, corra atrás do seu sonho, a droga é uma droga, entre muitas outras. No programa Natal de 1986, a apresentadora recebeu seu 8º disco de platina, que era um prêmio concedido a cada 250 mil cópias vendidas do primeiro álbum. O LP Show da Xuxa, da gravadora Som Livre,
Até então tinha vendido mais de 2 milhões de cópias, conseguindo até então o recorde sul-americano absoluto de vendagem de um só disco. Xuxa tinha vendido mais do que Roberto Carlos naquele ano. Nos anos seguintes lançou sucessivamente uma série de 6 discos sobre a marca. Os dois mais notórios foram o Show da Xuxa 2 e o Show da Xuxa 3, que respectivamente quebraram os recordes absolutos do primeiro disco, com vendas que chegaram sucessivamente a 2,7 milhões e a 3,3 milhões. Durante esse período, a apresentadora saiu em turnês gigantescas que chegaram a ser vistas por milhões de pessoas. Em 1987, o jornal francês Libération incluiu Xuxa na lista das 10 mulheres de maior destaque do planeta, ao lado de mulheres como Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica na época, e também a sua equivalente norueguesa Gro Harlem Brundtland. Em 1988, Xuxa lançou seu primeiro longa-metragem, Super Xuxa contra Baixo Astral. Em paralelo com o Show da Xuxa, a apresentadora começou a desenvolver outros projetos na televisão para atingir diversos públicos. O primeiro exemplo foi do programa Bobeou Dançou. Originalmente, ele era um quadro de seu programa dedicado aos adolescentes e servia de teste para introduzir novos públicos à imagem da apresentadora. Em junho de 1990, Xuxa lançou seu segundo longa-metragem solo, Lua de Cristal. Seu maior êxito de bilheteria, vendeu 5 milhões de ingressos e está em 21º lugar no ranking de filmes nacionais mais vistos de 1970 a 2011. Em 1991, Xuxa aparece na 37ª colocação da Forbes entre as 40 mais ricas celebridades daquele ano. Com um faturamento de 19 milhões de dólares, Xuxa foi a primeira brasileira a integrar a lista. O Paradão da Xuxa surgiu como programa independente após o sucesso do quadro do mesmo nome apresentado no Show da Xuxa. O programa ficou no ar entre 25 de abril e 26 de dezembro de 1992, nas manhãs de sábado da TV Globo, substituindo o Show da Xuxa nesse dia. A atração tinha 3 horas de duração. Entre 1986 e 1992, chegou a receber cerca de 139 discos de ouro, 52 de platina e 10 de diamante, atingindo 18 milhões de álbuns vendidos em 6 anos. Xuxa teve programas em vários países e aparições em toda a Europa. Em 1994, após a morte de Ayrton Senna, Xuxa decidiu reorganizar suas prioridades, retornando ao Brasil e diminuindo seu ritmo de trabalho para ficar mais próximo da família. Em 4 de junho, voltou à programação na TV Globo com o infantil Xuxa Park, uma versão brasileira de um projeto com o mesmo nome que comandou na Espanha. O programa, dirigido por Marlene Matos, era dividido em 8 blocos, tinha 4 horas de duração e misturava brincadeiras, números musicais e desenhos animados. Entre 1996 e 1999, Xuxa lançou os álbuns Tô de Bem com a Vida, Boas Notícias, Só Faltava Você e Xuxa 2000, respectivamente. No entanto, apenas os 2 primeiros materiais ganharam uma turnê de divulgação. Inspirado no Xuxa Hits, foi criado o Planeta Xuxa, que estreou em 5 de abril de 1997 e imediatamente tornou-se febre entre os que cresceram acompanhando a carreira da Rainha dos Baixinhos. Inicialmente, o Planeta era exibido nas tardes de sábado da TV Globo, fazendo com que a Xuxa apresentasse 2 programas simultaneamente no mesmo dia, já que o Xuxa Park ocupava todas as manhãs da emissora. O programa era focado nas apresentações de músicos e bandas de sucesso. O cenário era em formato de discoteca, contava com a participação do público e recebia convidados famosos. O quadro de maior sucesso era o Intimidade, onde a rainha fazia as perguntas indiscretas para os convidados. Xuxa, as Paquitas e os demais assistentes de palco exibiam figurinos ousados e coloridos. Além das roupas e acessórios diferentes, a apresentadora também gostava de mudar os penteados dos apliques e Marias Chiquinhas. Xuxa aparecia com um visual diferente cada semana. Em 19 de abril de 1998, o programa mudou de dia e horário,
passando a ser exibido aos domingos, ao meio-dia, em razão da Copa do Mundo de 1998, permanecendo nesse dia até a sua extinção. Na primeira temporada, a entrada de Xuxa no palco se dava através de uma espécie de parede giratória, como se Xuxa saísse de um quadro. Na segunda temporada, a entrada triunfal da rainha era através de um imenso globo lilás, que era um dos elementos mais marcantes do programa. Em 2002, os conflitos entre Xuxa e Marlene Matos, pelo direcionamento de sua carreira, se intensificaram e em junho a parceria das duas chegou ao fim após quase 20 anos. Com isso, Xuxa colocou fim ao Planeta Xuxa para dedicar-se integralmente ao público infantil, elaborando um programa que fosse a extensão do Xuxa só para baixinhos, não mais com brincadeiras com seus projetos antigos, mas com conteúdo educativo e didático, focando em crianças até 10 anos. Em 28 de outubro estreia Xuxa no Mundo da Imaginação, exibido nas manhãs de segunda a sexta com 1 hora de duração e 32 quadros educativos exibidos alternadamente ao longo da semana. Através de recursos de computação gráfica, Xuxa aparecia sentada em um globo terrestre com um fundo azul repleto de nuvens brancas e apresentava 14 quadros que misturavam entretenimento e elementos didáticos. Após muitas reformulações para reverter a baixa audiência, o programa chegou ao fim em 31 de dezembro de 2004. Em 2009, Xuxa lançou o filme Xuxa em O Mistério de Feiurinha, contando o que acontece com as princesas depois do Feliz para Sempre. O filme foi estrelado por Sasha Meneghel nos cinemas e contou com a participação de Hebe Camargo, Luciano Zafir, Luciano Huck, Angélica e outros. O longa levou mais de 1.300.000 pessoas ao cinema e foi lançado no Brasil, Estados Unidos e Angola. Seus principais trabalhos como cantora, lançou 35 álbuns de estúdio, 23 álbuns de vídeo, que já venderam mais de 50 milhões de cópias, tornando-se uma das artistas recordistas em vendas de disco no mundo. Os álbuns Xuxa, o Show da Xuxa, em 1986, Segundo Show da Xuxa, 1987, Show da Xuxa 3, 1988, o quarto Show da Xuxa, em 1989, estão entre os álbuns mais vendidos na história da indústria fotográfica brasileira, sendo que o terceiro foi considerado o álbum infantil mais lucrativo de todos os tempos pelos Guinness World Records. Ao longo da sua carreira musical, ela venceu 2 Grammys, em um total de 6 indicações. Xuxa é a atriz de maior média de público desde a retomada do cinema brasileiro, com mais de 37 milhões de espectadores. Lua de Cristal, em 1990, seu filme de maior bilheteria, vendeu 4,1 milhões de ingressos, sendo um dos filmes brasileiros mais assistidos. Em janeiro de 2019, seu patrimônio líquido foi estimado em 160 milhões de dólares, em torno de 670 milhões de reais na ocasião, o que a colocou como a 11ª atriz mais rica do mundo. Xuxa também foi eleita pela publicação estadunidense Forbes em 1991 e 1993 como uma das celebridades mais bem pagas do mundo no ano. Torna-se a primeira latino-americana a entrar na lista. Maria das Graças Xuxa Meneghel. Mais uma história, um personagem escolhido para ser contado um pouquinho da sua história sensacional, o seu histórico de vida e o que tem muito para ensinar a todos nós. Obrigado, Xuxa, por fazer parte da nossa infância, fazer parte da infância de muitos e muitos brasileiros e pessoas de todo o mundo. Muito obrigado, que Deus abençoe e que continue sendo essa pessoa sensacional. Se você quer saber, quer ver, ouvir mais histórias de pessoas sensacionais que marcaram a história, então deixe o teu like, se inscreve aí e não esqueça de compartilhar.